Olá pessoal, estamos aqui nessa quinta, 14 de novembro, e já vamos adiantando que se você está planejando não estudar a sua lição hoje, nós temos um conselho: pegue a sua lição, estude e leia os textos bíblicos para hoje. São muito importantes e podem representar uma mudança de vida para você, para que você seja salvo por esse Jesus que te ama tanto. É isso aí. Nossa lição tem por título Cristo, Nosso Sacrifício. E o verso para memorizar, Carlos, conhece? A segunda lição de jovens. É o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curadas. Pois é. A lição de adultos, como eu já falei, você que tem a lição, por favor, abra. Você que tem a lição de jovens também abra e leia os textos que estão indicados para hoje. São os textos de Hebreus 6, de 4 a 6 e Hebreus 10, de 26 a 31. Por uma questão de nosso tempo, um texto que se encaixa melhor para a gente é o texto de Hebreus 10, de 26 a 31, que fala assim: Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas pelo menos. Então o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Eu quero externar para vocês uma coisa aqui interessante. Enquanto a gente estava estudando a lição, eu falei: Carlos, para aí um pouquinho e escuta esse texto, porque é um texto muito importante. O livro de Hebreus todo mostra a salvação, a salvação que Jesus nos proveu, a religação com os céus, tudo isso. Mas em um certo momento o apóstolo Paulo ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a nos chamar a atenção para um alerta muito importante, que é justamente esse: olha, realmente Jesus morreu por você, Jesus te salvou, mas a depender do que você faça com esse sacrifício, isso pode representar a sua condenação máxima. Porque o texto foi claro em dizer que aqueles que levam o sacrifício de Jesus, o sangue precioso que ele derramou, de forma indiferente, que se acostumam a achar que isso foi algo passageiro e que não vai interferir na sua vida, esses não terão o perdão. Não há mais sacrifício que possa salvá-los. Isso pode ser assustador. Não é mesmo, Carlos? Verdade. O apóstolo Paulo ainda comparou essas pessoas a um navio que se desvia do seu curso no mar e não consegue mais voltar ao curso e fica perdido à deriva. Então, a principal tarefa que nós temos, conhecedores da verdade, todos nós que estamos buscando a Deus, é permanecer no nosso rumo, no nosso foco. Olha só que frase interessante a lição trouxe. O perigo real do desprezo e negligência é que muitas vezes isso é um processo sutil e muito gradual. Ou seja, às vezes não acontece de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que você diz: ah, Jesus morreu por mim, então a hora que ele quiser me perdoar, ele me perdoa. Não. É quando a gente começa a ir cometendo atos e atos e atos e atos falhos e achando que em uma hora qualquer a gente vai conseguir reverter isso ou desistir, ou até mesmo achando que a qualquer momento Jesus vai nos perdoar e pronto, e já está tudo resolvido. É um processo sutil e gradual, que tenhamos bastante atenção nisso, e essa transição pode até mesmo ser imperceptível. Em alguns momentos, às vezes, nós cometemos atos em que nós esquecemos até mesmo que estamos ferindo a Deus, que estamos ferindo Jesus Cristo, que Ele morreu por nós e tudo isso. O sacrifício de Jesus nunca deveria se tornar banal em nossas vidas. A Alice trouxe uma perguntinha muito interessante. Você simplesmente acostuma-se com a verdade sobre a cruz e se tornou indiferente a isso? Ou seja, quanto tempo tem você ouvindo que Jesus morreu por você e você já está acostumado a ouvir isso? Quer dizer: poxa, Jesus morreu, realmente, legal, Jesus me perdoa, que legal, tal. Tanto que isso virou algo como qualquer outro. Por que essa experiência é perigosa? Porque, como a lição trouxe antes, pode se tornar algo imperceptível, e quando a gente menos perceber, estaremos perdidos, porque nós não teremos mais nem chances de receber o perdão de Jesus.
teremos brincado tanto com o sangue dele que não irá mais nos lavar. Como podemos nos proteger do perigo sobre o qual Paulo nos adverte aqui? Olha, estar em constante oração, estar sempre ligado a Deus e perceber que o nosso rumo, o nosso alvo é uma vida sem pecado. A gente tem que ter isso em nossa mente. O nosso alvo não é uma vida caindo e levantando, não é isso não. Ah, porque Jesus pode me perdoar a qualquer hora? Não, o nosso alvo é santificação. O nosso alvo é como a lição de quarta eu trouxe a lição de ontem. O nosso alvo é sermos imaculados, irrepreensíveis, já que Jesus assumiu a nossa morte. Aproveitando até o comentário de alguém que fez lá no grupo, eu não lembro de quem foi, mas uma frase muito interessante que diz o seguinte: nós não somos pecadores lutando para ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado. Muito bom. Então nossa luta é contra o pecado, não necessariamente para nos tornarmos santos, porque Cristo já nos fez santos através do seu sacrifício, né? Então nossa luta é não permitir que o pecado venha tomar conta de nós, né? Verdade. A lição de jovens, concluindo o que Gêbel falou muito bem, tem por título de graça para nós, exorbitante para ele. Quero que agora você imagine uma pessoa que você não conheça, que não seja seu parente, ou até mais, que você nunca viu, chegando para você, lhe dando o que você mais precisa no momento. Imagine que você precisa de um carro, precisa pagar a faculdade, essa pessoa vai pagar seu curso todo, vai pagar uma viagem para outro país para você, enfim. Imagine a pessoa lhe dando isso, pessoa que você nem conhece. Qual seria a sua primeira pergunta? Por que essa pessoa está me fazendo isso? O que ela quer em troca? Nós vivemos em um mundo que é um mundo materialista, baseado no comércio, na troca. Ainda mais é que ninguém dá nada de graça. Ninguém dá nada de graça. Nós pagamos pedágio para usar as estradas. Nós precisamos pagar consultas, exames, até a água, que é essencial e é abundante no planeta Terra, nós temos que pagar para ter uma água de qualidade. Porque uns dias tem o oxigênio na bombinha para você ter que comprar. Verdade. Mas diante dessa situação, desse mundo em que nós vivemos, torna muito difícil muitas pessoas compreenderem o perdão e a vida eterna que Deus nos dá de graça. Imagine, se você tivesse, por exemplo, para receber um carro de graça, você já se assustaria. Imagine receber a vida eterna, receber o perdão por seus pecados de graça, sem ter que fazer nada em troca. É algo que traz um questionamento muito grande para muitas pessoas. O que Cristo quer de nós hoje é que nós sejamos gratos a Ele, que nós acreditemos nesse sacrifício, porque nada adiantará se nós não acreditarmos nesse sacrifício lá da cruz, ter fé nesse sacrifício, que nós tenhamos gratidão e agradeçamos a Ele constantemente, principalmente moldando nossa vida segundo a vontade dEle, que é uma forma de gratidão, e também contar aos outros, passar essa mensagem para os outros, e que nós, através do estudo dessa semana, não nos esqueçamos do seguinte: o sacrifício de Cristo na cruz foi o maior de todos os presentes. Para nós, a salvação não custa nada, mas para Deus o preço foi imenso. Ele nos ama. Então que nós possamos ter isso em mente, que o sacrifício para nós trouxe a salvação, e para Ele trouxe dor, trouxe sofrimento. Mas Ele fez isso por amor a nós. Verdade. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Estudem a lição.